Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão da nossa Geopolítica e Geoestratégia. O tema que escolhi para hoje é Geopolítica e Geoestratégia do Pacífico. Como sabemos, o Pacífico é a maior massa marítima do planeta, portanto, dos oceanos existentes, é o maior dos oceanos. E quando olhamos de uma forma genérica para os contornos deste oceano, verificamos algumas particularidades que são interessantes. Por exemplo, verifiquem que junto da costa das Américas não existe praticamente um cordão insular. Isto é, os Estados das Américas dispõem, na sua vertente para o Pacífico, de uma liberdade estratégica enorme, porque não estão condicionados por nenhum cordão insular. Mas se olharem para aquilo que se passa junto das potências asiáticas do Pacífico, verificam que elas estão muito condicionadas no seu acesso ao Pacífico por um cordão insular muito denso, relativamente próximo da costa asiática e que condiciona, portanto, o acesso ao mar Pacífico, ao Oceano Pacífico, por parte dessas potências. E reparem também que existe um cordão insular que é importante também a norte, na ligação ao Oceano Ártico, e no sul do Oceano Pacífico existe também um cordão insular importante. No entanto, nem todos estes cordões insulares têm a mesma importância do ponto de vista geoestratégico e geopolítico. Reparem que pouco falamos, por exemplo, nas ilhas que se encontram no sul do Pacífico. Porquê? Porque elas estão relativamente distantes das grandes potências e, portanto, não constituem pontos de ancoragem que sejam relativamente vantajosos por parte das grandes potências. Mas o mesmo já não se passa relativamente àquele cordão insular que eu referi e que se encontra junto da costa oriental asiática. Vejamos então também que quando olhamos para o centro do Oceano Pacífico, não podemos deixar de reparar na centralidade e na importância da localização das ilhas do Hawaii. Na verdade, o Hawaii, que é um estado dos Estados Unidos da América, ocupa uma posição muito privilegiada. E é um pouco como os Açores no Atlântico, não se consegue substituir por mais nada que seja semelhante. E, portanto, a posse destas ilhas que ocupam a centralidade do Oceano Pacífico é para os Estados Unidos também uma vantagem geoestratégica bastante interessante. Há também um aspecto que eu gostava de relevar e que tem a ver com o facto de o continente americano e o continente asiático não são paralelos entre si. Eles quase se tocam a norte. Reparem como, através do Estreito de Bering, a Ásia e a América do Norte praticamente se tocam. Mas a sul, os continentes estão muitíssimo afastados. O que significa também que, do ponto de vista das relações da geopolítica e da geoestratégia, ao sul não há praticamente interação entre os Estados que estão na América do Sul e que estão na Ásia ou na Austrália ou na Oceania, porque as distâncias são muito grandes, enquanto que a norte parece que os continentes quase convergem um sobre o outro e, portanto, aumentam também a importância estratégica a norte. Portanto, estamos já a olhar para o Oceano Pacífico de um ponto de vista da geopolítica e da geoestratégia.
porque estamos a verificar de que forma os condicionalismos de natureza geográfica influem na distribuição do poder e na forma como esse poder pode ser exercido por parte das grandes potências. É muito interessante verificar que, não obstante o Oceano Pacífico ter esta dimensão enorme, as acessibilidades oceânicas ao Pacífico são muito escassas. Muito escassas, como vamos ver. A norte, o acesso do Ártico ao Pacífico é feito através do Estreito de Bering. Ora, o Estreito de Bering só tem 85 km de largura e de profundidade até só tem 50 metros. E está, durante uma parte do ano, a navegação condicionada pelo facto de ter uma camada de gelo de cerca de 1,5 m. Portanto, não é fácil esta passagem do Ártico para o acesso ao Oceano Pacífico. Depois temos o Canal do Panamá, de que falaremos um bocadinho mais à frente, o Estreito de Magalhães, com 3 a 32 km de largura, 560 km de comprimento. Depois temos a passagem de Drake, mais ao sul, portanto, entre aquilo que é o topo sul do continente americano e a Antártida. E depois temos, do lado ocidental do Oceano Pacífico, o Estreito de Malaca, que é também um estreito muito relevante do ponto de vista geoestratégico. Bom, olhemos então agora com maior detalhe para esta questão das acessibilidades. Durante muito tempo, no início, sobretudo do século XX, não se encontrava forma de navegar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico através do Oceano Ártico. Várias tentativas que foram feitas nesse sentido resultaram em fracasso, quando não mesmo em tragédia. Os navios acabavam presos pelo gelo e esmagados pelo gelo, condenando as tripulações aos infernos do Ártico. Ora, um explorador norueguês, Roald Amundsen, fez uma tentativa diferente entre 1913 e 1905, que foi, em vez de utilizar barcos muito grandes, como tinha sido tentado anteriormente, reuniu uma pequena tripulação, um barco muito pequeno, muito manobrável, e tentou navegar entre aquelas ilhas todas que estão entre a Groenlândia e o norte do Canadá, procurando descobrir aquilo que se veio a chamar a Passagem do Noroeste. E, portanto, só no início do século XX é que foi possível encontrar uma rota muito difícil. Vejam a quantidade de ilhas que existe ali e a dificuldade que será no inverno procurar navegar naquelas águas. Só um homem como o Amundsen era o homem, que eu diria, o homem típico do gelo, porque foi o primeiro a chegar ao Polo Sul em 1911. Foi o primeiro, em 1926, a atravessar o Polo Norte em dirigível e quis o seu destino trágico que morresse também junto do Polo Norte, num desastre de hidroavião em 1928, quando andava à procura de um dirigível de um amigo seu que andava perdido também na zona. Portanto, um homem verdadeiramente dedicado às calotes polares, quer ao Polo Norte, quer ao Polo Sul. Bom,
O que é que resulta daqui? Resulta daqui que, não obstante ser possível passar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, através do Ártico, esta passagem continua a ser extremamente complicada, muito complexa de ser feita nas condições atuais. O segundo elemento de acessibilidade que eu gostava de vos falar é sobre o Canal do Panamá. O Canal do Panamá resulta em grande parte do sucesso que foi a abertura do Canal do Suez por Lesseps, um engenheiro francês, que conseguiu autorização junto do governo colombiano, que era quem na altura controlava este território, conseguiu uma autorização para fazer, à semelhança do Canal do Suez, fazer um canal que ligasse o Atlântico ao Pacífico. Em 1880 a França inicia as obras, mas essas obras vão ser marcadas por um conjunto muito grande de incidentes, do qual o mais relevante é que os trabalhadores adoeciam com doenças de natureza tropical e o projeto entrou num estado de degradação, até que os Estados Unidos pegam no projeto e conseguem concluir o projeto em 1914. Mais atualmente, em 2016, novas eclusas, portanto são os sistemas que permitem aos navios passar do Atlântico ou do Pacífico, serem elevados até chegarem ao lago Gatun. O lago Gatun é um lago artificial, que está a cerca de 26 metros acima do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico, e que, ao ser criado, criou ali uma massa de água importante que evitou que tivesse que ser aberta picareta o resto do canal. Hoje em dia, o Canal do Panamá é um local de passagem absolutamente vital para ligar o Atlântico ao Pacífico. A alternativa seria vir pelo Estreito de Magalhães, a sul, mas isso acrescenta muitíssimos dias de viagem, ou pela passagem de Drake, ainda mais a sul. Hoje em dia, cerca de 15 mil navios por ano atravessam o canal, e a travessia do canal é complexa e demora 20 a 30 horas, portanto um dia inteiro é quanto demora um cargueiro a passar de um lado para o outro. São ainda assim 80 quilómetros entre o Atlântico e o Pacífico. Há, do ponto de vista geoestratégico, também uma questão muito importante no Canal do Panamá. É que eles permitem o balanceamento de forças navais dos Estados Unidos entre as duas costas. Senão, os Estados Unidos, para balancear forças navais entre as duas costas, tinham, como eu disse, que vir cá ao extremo da América do Sul para o poder fazer. Portanto, do ponto de vista estratégico, os Estados Unidos perceberam bem a vantagem que tinha em não deixarem aquela obra inacabada na mão dos franceses e em assumirem eles o projeto de conclusão do Canal do Panamá. Mais a sul, encontramos o Estreito de Magalhães. O nome de Estreito de Magalhães resulta do facto de ter sido descoberto por Fernão de Magalhães na sua viagem de circunnavegação. Ele demorou cerca de 5 semanas a navegar entre o Oceano Atlântico e o Pacífico através do Estreito de Magalhães. O Estreito de Magalhães poupava na altura, antes da abertura do Canal do Panamá, poupava também muitos infortúnios a uma outra passagem mais a sul, que é a passagem de Drake, que vamos estudar mais à frente. E, portanto, o Estreito de Magalhães foi, até à abertura do Canal do Panamá, a ligação de eleição entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico.
Mais a sul, portanto já mesmo no cone sul, no topo sul do continente americano, portanto entre a América do Sul, entre o sul da América do Sul e a Península Antártica, há a passagem de Drake. A passagem de Drake é uma passagem relativamente larga, mas onde ocorrem condições climatéricas muito adversas. Ela foi pela primeira vez navegada em 1612 e, como podem ver ali naquela imagem, organizam-se excursões a esta passagem, e só para pessoas, enfim, que não são muito suscetíveis ao enjoo marítimo. Isto porque é muito interessante que, não obstante estarem em contacto o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, eles não se misturam um com o outro. Isto é, eles resvalam um no outro, mas porque têm índices de salinidade e a tensão superficial das moléculas num oceano e no outro é diferente, e porque a força de Coriolis faz com que um oceano tenha fluxos de correntes num sentido e o outro oceano tenha fluxos de corrente no outro sentido, as águas encostam-se, são de cores diferentes e não se misturam uma com a outra. Isto é realmente um fenómeno que vale a pena um bocadinho de enjoo para poder ser observado em loco. Mas, portanto, a passagem de Drake, não obstante ser uma passagem relativamente larga, é uma passagem que, como o Estreito de Bering, a norte, está muito condicionado pelo gelo. Gostava de chamar também a atenção para o facto de esta passagem estar controlada por um sistema de ilhas, das quais as mais conhecidas são as Falkland, ou as Malvinas para os argentinos, mas também a Geórgia do Sul, as Ilhas Sandwich do Sul, as Orkney do Sul, etc., que são ilhas que pertencem à soberania inglesa. Portanto, os ingleses controlam, do ponto de vista estratégico, os acessos à passagem de Drake. Passemos agora para o outro lado do Oceano Pacífico e vejamos as suas ligações ao Índico. A sua ligação ao Índico é feita sobretudo através do Estreito de Malaca, porque, digamos, é o caminho mais curto do Oceano Índico para a costa oriental do continente asiático. Ora, o Estreito de Malaca continua com uma importância estratégica que nunca perdeu desde o tempo dos árabes e do domínio muçulmano no comércio entre o Índico e o Pacífico. Isto porque os estreitos não perdem nunca o seu interesse estratégico e o seu controle é absolutamente fundamental. Este foi sucessivamente controlado, como eu mostro ali, por árabes, por portugueses, depois por holandeses, finalmente por ingleses. E, portanto, durante um período de tempo muito significativo, enquanto duraram, digamos, os impérios, durante o tempo de duração dos impérios, portanto até meados do século passado, Malaca revestiu-se sempre de uma importância tremenda. Reparem, por exemplo, isto é significativo, que Afonso de Albuquerque vai conquistar Malaca em 1511. Porquê? Porque havia, do ponto de vista do poder na altura, a necessidade de controlar o comércio muçulmano que tinha tomado conta, digamos, daquilo que os portugueses viam como um espaço comercial muito interessante.
Afonso de Albuquerque já tinha tomado Aden. Aden era importante e foi conquistado por Afonso de Albuquerque porque controlava o acesso ao Mar Vermelho e através do Mar Vermelho as mercadorias iam para Alexandria e depois para a Europa através do Mediterrâneo. Além de Aden, Afonso de Albuquerque também controlou o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz permitia o acesso do Índico ao Golfo Pérsico e depois as rotas comerciais que de Beirute seguiam pelo Mediterrâneo outra vez até à Europa. Portanto, vejam como a estratégia portuguesa de afirmação do seu poder comercial, marítimo, naval, na época, se concentrou pelo controle não indiscriminado de toda a zona, mas pelo controle dos pontos-chave de passagem por onde o comércio tinha que ser feito. Isto é, controlado isso, controlava o comércio e, portanto, controlava os poderes que na altura existiam. E Malaca foi conquistada em 1511. Havia uns portugueses, perco aqui um minuto só para falar nisto, porque é interessante, havia uns portugueses que estavam presos em Malaca. E esses portugueses escreveram uma carta a Afonso de Albuquerque dizendo que, bom, Malaca é uma fortaleza, uma cidade fortificada, mas tem muitas fragilidades. Os portugueses conseguem conquistar Malaca. E, com base nas fragilidades descritas por estes prisioneiros portugueses que estavam em Malaca, é organizado com vários navios uma missão para conquistar Malaca. Há muitos episódios muito interessantes, quem quiser ler pode investigar mais sobre isso, mas a verdade é que a conquista de Malaca foi muito exótica, digamos, porque foi a primeira vez que os portugueses se defrontaram com um exército de elefantes. Isto ainda não tinha acontecido na nossa história. E imaginem, enfim, o temor que deve ter percorrido ali as hostes portuguesas quando o sultão muçulmano avança com o seu exército de elefantes em direção à primeira linha dos soldados portugueses. Até que há até o nome ficou na história, Fernão Gomes de Lemos, que com a sua lança espeta o pé de um elefante, causando um sobressalto enorme. E, portanto, os portugueses foram com as suas lanças espetar os pés dos elefantes e puseram o exército de elefantes em debandada. E foi assim que, basicamente, foi conquistada Malaca. Mas, portanto, voltando ao nosso tema, Malaca tem uma importância geoestratégica absolutamente fundamental para o abastecimento de matéria crítica que é necessária na Ásia do Pacífico. Vamos também ver isso a seguir. É que quando olhamos para o mapa dos portos que são importantes no mundo, e eu assinalo que a importância de cada um dos portos que estão aí, são estes círculos negros que estão aqui, é o tamanho do círculo, o que verificamos é que, basicamente, todos os maiores portos do mundo estão na Ásia do Pacífico. Fora da Ásia do Pacífico, e que tenha uma dimensão semelhante, só o porto de Roterdão na Europa. De resto, todos os grandes portos, reparem bem nisto, todos os grandes portos do mundo estão na Ásia do Pacífico. Porquê? Porque nós transferimos toda a nossa capacidade industrial para a Ásia do Pacífico. E, portanto, é lá que se produz tudo e, portanto, é lá que são precisos os portos para exportar esses produtos que depois são importados pelo resto dos países do mundo. É muito interessante esta visão. Mas também é importante verificar
que se nós dependemos muito daquilo que é a capacidade industrial que se encontra hoje em dia instalada na Ásia do Pacífico, a verdade é que a Ásia do Pacífico também depende muito das rotas comerciais que a abastecem em alguns produtos essenciais. Quando olhamos para as reservas de petróleo existentes por região no mundo, verificamos, está ali em cima, que quem foi contemplado de forma deficiente foi a Ásia e a Oceania, além da Europa. A Ásia e a Oceania só têm cerca de 3%, um bocadinho mais, daquilo que são as reservas estimadas de petróleo. Ou seja, praticamente tudo aquilo que elas necessitam em petróleo, veja a quantidade de plásticos que funcionam que são produzidos em artefactos na Ásia do Pacífico. Esse plástico é produzido a partir de petróleo. Portanto, as matérias-primas para fazerem funcionar digamos, a grande organização industrial da Ásia do Pacífico vêm de fora. E, portanto, por onde é que tem que passar? Pelo Estreito de Malaca. Portanto, o Estreito de Malaca, o controle do Mar do Sul da China, etc., são fundamentais, por exemplo, para a China, porque é por aí que circula grande parte das suas importações de petróleo e também depois das suas exportações. Este mapa que agora vos trago mostra exatamente esta dependência. Reparem que estão ali a azul e, portanto, quanto maior for o traço azul, quanto mais largo for o traço em azul, maior é o tráfego de material, de produtos petrolíferos. Vejam que o Estreito de Hormuz é, de longe, em todo o mundo, o estreito por onde passa mais petróleo. Em milhões de barris de petróleo, são os valores que estão ali, estão em milhões de barris de petróleo por dia. No Estreito de Hormuz passam 17 milhões de barris de petróleo por dia. Ora, desses 17, verifiquem que no Estreito de Malaca passam 15. Ou seja, grande parte daquilo que é o petróleo produzido digamos, na Península Arábica e nos seus contornos, no Médio Oriente, acaba por ir para onde? Para a Ásia do Pacífico. E, portanto, a importância do Estreito de Malaca é absolutamente fundamental, porque é por ali que a Ásia do Pacífico é abastecida em petróleo. Bom, isto, naturalmente que o petróleo vai-se descobrindo e, portanto, também é natural que as reservas de petróleo existentes na Ásia do Pacífico acabem por se encontrar, digamos, novas jazidas que mudem este paradigma. Mas, de momento, os números são basicamente estes. Grande parte desse petróleo vem do Médio Oriente. Por volta de 1900, a China é uma nação muito antiga, como sabemos, mas a sua expressão de poder foi muito diminuta durante muito tempo. E no início do século XX, portanto por volta de 1900, não obstante a China ser um Estado independente, com fronteiras definidas e capacidade soberana, essa capacidade soberana estava muito diminuída em muitos dos seus principais polos de desenvolvimento. Porque
através ou de acordos ou de imposições, os impérios europeus tinham imposto um conjunto de, de facilidades de comércio junto da costa chinesa que impediam a China de exercer, digamos, o seu pleno poder de soberania sobre o seu território. Isto não era uma questão só da China, era, digamos, de toda a Ásia. A Índia era britânica, os franceses tinham a Indochina, os holandeses tinham as Índias Orientais, havia algumas ilhas do Pacífico que pertenciam, digamos, à Alemanha. Digamos que o único império que, na verdade, existia nesta altura era o Império Japonês. O Japão era, digamos, a única potência asiática existente na altura. É claro que isto depois vai mudar muito rapidamente na China e depois digamos, da Segunda Guerra Mundial, o conjunto de independências que se verifica na Ásia acaba por digamos, retirar o poder que os europeus tinham na zona e acabar por permitir que outros poderes aparecessem no seio da Ásia do Pacífico. Por volta desta altura, há um outro acontecimento que tem uma relevância extraordinária para os desenvolvimentos que se vão verificar durante o século passado na região do Pacífico. E isto tem a ver com uma guerra muito localizada que ocorreu em Cuba, naquilo que é a guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. A guerra hispano-americana deve ser das guerras mais curtas de toda a história. Começou a 15 de fevereiro de 1898 e a 10 de dezembro de 1898, desse mesmo ano, passados, digamos, nem 11 meses, já tinha sido a Espanha reconhecia a derrota nesta guerra com os Estados Unidos. Isto é um episódio, foi um episódio de um cruzador norte-americano que foi afundado em Cuba. Os Estados Unidos culparam a Espanha pelo incidente, os espanhóis disseram que não, os Estados Unidos não acreditaram, fizeram guerra à Espanha e a verdade é que, de repente, em 1898, aquilo que eram os territórios espanhóis localizados pelo Pacífico, que se estendiam até às Filipinas, sucumbiram. E quem se aproveita, digamos, deste desaparecimento de soberania espanhola acabam por ser os Estados Unidos, que no próprio ano de 1898 chegam às Filipinas e, portanto, acabam por segurar um conjunto, assegurar a soberania sobre um conjunto muito significativo, quase a totalidade das ilhas que ocupam o centro do Pacífico e tão longe que chegam mesmo às ilhas filipinas. Veem, portanto, que se por um lado nós assistimos depois da Segunda Guerra Mundial a um retraimento das potências europeias da Ásia, nós assistimos durante todo o século XX a um avanço muito significativo dos interesses norte-americanos no Pacífico até chegarem inclusivamente às Filipinas. Hoje em dia, os Estados Unidos têm uma presença militar no Pacífico Ocidental, portanto, junto da Ásia do Pacífico, muito significativo. Não têm muitos territórios,
porque entretanto foram dando independência também a um conjunto muito significativo de ilhas. Mas mantêm a ilha de Guam, que está relativamente perto, enfim, dos centros de poder da Ásia, está mais ou menos equidistante do Japão, das Filipinas, da China, e é território dos Estados Unidos. Guam é um território dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não podem concentrar em Guam todo, digamos, o seu poder aeronaval na zona e, portanto, têm necessidade de ter outros aliados na zona. E reparem aqui a quantidade de militares e de forças que os Estados Unidos têm na Ásia do Pacífico. Desde logo na Coreia, que vamos falar um bocadinho mais a seguir, na Coreia do Sul, também um conjunto de bases importantes no Japão, nas Filipinas, na Tailândia, acordos e alguns comandos na Austrália e na Nova Zelândia. O que é que une, digamos, o que é que une tudo isto? O que une tudo isto é o medo da China. O medo da China faz com que este conjunto de países que não tem escala nem capacidade militar para se defrontarem um a um com a China, que aceitem receber forças norte-americanas que vêm contribuir também para a sua defesa. E vamos ver o conjunto muito grande de litígios e de potenciais conflitos que ainda podem surgir nesta zona. Vou começar pela Formosa. A Formosa é um nome muito mais bonito que Taiwan. A Ilha Formosa é uma designação portuguesa, foram os portugueses que lhe deram este nome quando, digamos, a inscreveram nas cartas pela primeira vez em 1542. O nome oficial é difícil porque uns aceitam e outros não aceitam o nome oficial. Digamos que o nome mais consensual é República da China em Taiwan. E a República da China em Taiwan vai alimentando uma ambiguidade da independência. Eu explico melhor. A China continental, traçou como linha vermelha para não invadir Taiwan, que Taiwan não declara a sua independência. Ora, Taiwan diz que não precisa de declarar a sua independência porque, de facto, é um país independente. Tem um governo eleito democraticamente pelo povo e, portanto, não tem necessidade de declarar a sua independência porque, de facto, considera-se um governo independente. A verdade é que Taiwan é pouco reconhecido do ponto de vista diplomático por Estados em todo o mundo. Muito pouco reconhecido. Porquê? Porque a China tem um poder enorme e convenceu muitos Estados que não aceita que esses Estados reconheçam Taiwan como um Estado independente. Bom, o que é Taiwan? Taiwan é uma ilha, mas é uma ilha muito perto da China. Está da costa chinesa, está a 180 km da costa chinesa. Portanto, a China tem, hoje em dia, mísseis de cruzeiro, mísseis também de natureza balística, que tem Taiwan, digamos, como dentro do alcance das suas armas. No entanto, há um problema de aplicação de força por parte da China. É a parte naval. É que a China é um enorme arsenal do ponto de vista humano, um exército absolutamente enorme, mas não tem um poder naval à sua escala. E é por isso que os Estados Unidos se têm esforçado por manter o Estreito de Taiwan um estreito que
seja considerado de acesso livre à navegação internacional. Isto é, que não são águas chinesas controladas pela China continental. E por isso, de vez em quando, digamos, levantando aqui uma questão de quase crise, de vez em quando faz passar um porta-aviões no Estreito de Taiwan para reafirmar que aquilo não são águas chinesas. Bom, isto leva a imensos protestos diplomáticos e ameaças por parte da China, mas por enquanto temos vivido nesta confrontação muito verbal. Mas temos aqui um ponto verdadeiramente quente. A China não aceita nenhuma declaração de independência. Tem sempre pendente sobre Taiwan uma ameaça de natureza militar e a sua estratégia atual é de isolamento diplomático, muito bem conseguido, de Taiwan. São 23 milhões de habitantes, numa zona extraordinariamente desenvolvida. Se considerássemos isto um Estado independente, à luz dos outros Estados independentes, era daqueles que têm um PIB per capita um dos maiores do mundo, portanto extraordinariamente desenvolvido, e que tem caminhado politicamente sem uma afirmação muito clara, mas que tem caminhado politicamente para a independência. Bom, isto tem muito a ver com aquele último gráfico que eu mostro em baixo, que é a questão identitária. Progressivamente são feitos inquéritos em Taiwan com uma pergunta muito simples, que é esta: a população de Taiwan identifica-se com que identidade? Considera-se taiwanesa? Considera-se simultaneamente taiwanesa e chinesa? Ou considera-se apenas chinesa? Ora, o crescimento daqueles que se sentem taiwaneses tem vindo a crescer muito significativamente. E hoje em dia, cerca de 60% da população considera-se taiwanesa exclusivamente. Uma percentagem, ainda importante, mas significativamente inferior, diz-se que é simultaneamente taiwanesa e chinesa. Enquanto que uma percentagem muito residual dos habitantes na Ilha Formosa se dizem que se sentem chineses. Portanto, há na questão da Formosa desenvolvimentos a vários níveis. A China ganhou a batalha diplomática porque Taiwan não é reconhecida diplomaticamente como um Estado independente por uma larga maioria dos Estados de todo o mundo. A China, do ponto de vista militar, não tem ainda potencial aeronaval para impor uma solução em Taiwan. Espera que os habitantes de Taiwan acabem por reconhecer que ficam melhor na China do que mantendo-se como um Estado ali um pouco semi-independente. Mas a verdade é que isto depois choca com o facto da evolução identitária em Taiwan crescer num sentido que é desfavorável à China, porque cada vez menos pessoas se afirmam como sentindo-se chinesas. Há, portanto, aqui um problema complexo por resolver na Ilha Formosa e que tem um potencial de evoluir para uma situação de conflito bastante grande. A outra questão é a questão da Coreia. No final da Segunda Guerra Mundial, o Japão perdeu as soberanias todas que tinha nestas zonas e a Península da Coreia foi dividida pelo Paralelo 38. A parte norte ficou sob o controle soviético e o sul sob o controle americano.
Bom, enquanto os americanos se foram progressivamente retirando a sul, a norte instalou-se um regime de partido único e houve uma evolução no sentido de convencer Stalin de que a Coreia do Norte tinha capacidade para invadir a Coreia do Sul e expulsar os americanos da península da Coreia. É preciso ver que nesta altura a União Soviética já era uma potência nuclear. E, portanto, nesta guerra da Coreia, que começou em 1950, foi apoiada por Stalin e visava tirar os americanos da península da Coreia. Não vou exemplificar, mas fica para a vossa, digamos, leitura os passos que foram dados por Kim Il-sung no sentido de convencer a União Soviética de que ele tinha capacidade para invadir a Coreia do Sul e expulsar os americanos. E a verdade é que quando se lança a ofensiva da Coreia do Norte sobre a Coreia do Sul, as forças americanas foram apanhadas de surpresa. Não tinham efetivos suficientes na Coreia do Sul para conter este avanço e ficaram praticamente reduzidos em janeiro de 1951, já estavam reduzidos ali à cidade, ao perímetro de Pusan, no sul da Coreia. E depois, através de uma manobra estratégica muito relevante, que foi organizar um desembarque na retaguarda das forças norte-coreanas em Seul, o desembarque de Incheon, obrigou os norte-coreanos a voltar para trás, a regredir no seu avanço. E então foram as forças das Nações Unidas e dos Estados Unidos que foram progressivamente encostando e reduzindo o espaço das forças norte-coreanas, até que a certa altura se deu conta de um fenómeno muito interessante. Os Estados Unidos e as forças das Nações Unidas, a certa altura, deram conta que já não estavam a combater norte-coreanos, que as tropas que estavam já a combater lá em cima eram tropas chinesas. Isto é, a China entendeu a certa altura que os americanos estavam a aproximar muito da sua fronteira e resolveu não deixar o assunto entregue apenas aos norte-coreanos e, portanto, forneceu armamento e soldados para, digamos, estabilizar a frente. Até que, finalmente, se acordou que, bom, o melhor era voltarmos ao paralelo 38 e deixarmos as coisas assim resolvidas. E foi isso que aconteceu. Bom, o que é importante aqui na questão da Península da Coreia, para além dos desenvolvimentos e dos enfrentamentos que mostram que a questão da Coreia não é só uma questão da Coreia, é uma questão da presença americana, é uma questão do poder chinês e é uma questão do poder, na altura, soviético e hoje em dia do poder russo, é um sítio onde se decide muito da evolução política e estratégica da Ásia. Portanto, a Península da Coreia tem todos os ingredientes para continuar a ser um ponto de conflito muito importante. Chamo também a atenção para o facto de só ter sido possível romper o perímetro de Pusan, no sul da Coreia, pelo facto de haver forças americanas estacionadas no Japão.
E isto é um aspecto que é importante. Isto é, não é possível assegurar apenas com forças americanas na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, a estabilidade do paralelo 38. É preciso que haja outras forças americanas estacionadas fora de zona e que possam acudir em tempo. É por isso que os Estados Unidos continuam também presentes com bases no Japão. Bom, vamos olhar um bocadinho para esta importância da Península da Coreia. Portanto, como já ficou um pouco visto da minha intervenção anterior, quer a China, quer a Rússia, quer o Japão, quer os Estados Unidos têm interesses no que se passa na Península da Coreia. Porque a Coreia funciona, de alguma maneira, para a China e para a Rússia, como um tampão estratégico dos interesses dos Estados Unidos na zona. Isto é, enquanto houver o regime da Coreia do Norte, as forças mais ocidentais, ocidentais é talvez um exagero, mas as forças, digamos, de um modelo económico mais liberal, as forças que acham que a democracia é um bom sistema, etc., estão contidas e longe das fronteiras da China e da Rússia. E, portanto, a Coreia do Norte é de todo o interesse pela China e pela Rússia que se mantenha como regime que tem soberania sobre aquele espaço de território. Depois, para os Estados Unidos, a Coreia é também uma justificação importante para manter o seu poder na Ásia do Pacífico, numa zona tão importante. Portanto, como existe o conflito, está justificada a presença de forças americanas na Coreia do Sul e em toda a zona, nomeadamente também no Japão. Por outro lado, para o Japão, o conflito coreano também é simpático, porque permite uma presença militar avançada dos Estados Unidos na zona e sai reforçada a segurança japonesa. Portanto, há bases americanas no Japão, mas, além disso, há bases americanas na Coreia. Ora, a Coreia do Norte, como nós sabemos, ensaia os seus mísseis balísticos fazendo-os passar sobre o Japão. Portanto, o Japão também não está nada descansado com esta situação e, portanto, um conflito na Coreia permite que haja forças americanas estacionadas na Coreia e não exclusivamente ali contidas no Japão. Até porque, como vamos ver, este é um problema político muito sensível no Japão, a parte das forças americanas aí estacionadas. O Japão tem um dilema geopolítico que se encontra no artigo 9 da Constituição japonesa. Deixo-vos ler durante um bocadinho este artigo 9. Tá? Bom, então este é o problema, este é o dilema geopolítico do Japão. Este problema resulta daquilo que é um acontecimento que não ocorreu há tanto tempo como isso. A Segunda Guerra Mundial não ocorreu há tanto tempo como isso. E o Japão, durante o período da Segunda Guerra Mundial, apropriou-se de um conjunto de territórios vasto, como aqui o mapa mostra, e exerceu sobre estas populações um conjunto de atuações que essas populações ainda hoje em dia não perdoam. E, portanto, temos aqui uma questão interessante, é que o Japão, pela sua dimensão, pela sua localização, pelo seu poder económico, etc., poderia ser um líder nesta zona. Simplesmente não consegue ser líder porque os outros não o aceitam, porque ainda estão magoados com o Japão por causa daquilo que foi o seu relacionamento com eles durante a Segunda Guerra Mundial. Sobretudo, a inimizade entre a Coreia do Sul e o Japão é muito grande. E isto funciona em prejuízo também dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos veriam a sua posição reforçada
se Japão e Coreia se entendessem melhor, mas Japão e Coreia não se entendem mesmo porque continuam magoados, a Coreia continua magoada com o Japão em função daquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. O Japão tem uma cultura milenar muito própria. Portanto, é um país que se tem alinhado depois da Segunda Guerra Mundial, digamos, pelos interesses estratégicos do Ocidente, mas o Japão não é um país ocidental. O Japão tem a sua cultura milenar muito própria, muito vincada, e os ocidentais, quando chegam ao Japão, não se sentem em casa. Não se sentem em casa. Aquilo é uma cultura muito vincada e muito própria. São 122 milhões de habitantes, hiperurbanizado, não há praticamente parte rural nas comunidades rurais no Japão, mas tem uma localização que é muito complexa, porque vejam, quando nós olhamos para a Ásia do Pacífico, a Ásia continental do Pacífico, verificamos que o Japão faz ali uma espécie de geobloqueio no acesso quer da Rússia, quer da China ao Pacífico. Portanto, há aqui uma posição geobloqueante do Japão que lhe confere uma importância geoestratégica absolutamente fundamental. Isso é feito através de cordões de ilhas, porque nós às vezes olhamos apenas para as ilhas grandes do Japão, mas há um conjunto de ilhas que se estendem para sul, quase até Taiwan, e que se estendem para norte, que contribuem para aumentar ainda mais este geobloqueio à China, a sul, e à Rússia, a norte. Olhemos com mais atenção para as ilhas a norte. Estas ilhas já foram quase todas japonesas. Depois da Segunda Guerra Mundial houve uma perda de soberania em muitas delas, e continua a haver ali algumas delas disputadas entre a Rússia e o Japão. Portanto, há questões de soberania, e as questões de soberania são questões muito importantes, porque por questões de soberania declaram-se guerras. Há questões de soberania ainda a discutir entre o Japão e a Rússia. Assim como a sul também há, através das ilhas Senkaku, que estão muito perto de Taiwan, da Formosa, em que há também uma disputa neste caso, com a China. O Japão tem disputas territoriais com dois gigantes da zona, com a Rússia acima e com a China a sul. E, portanto, tem aqui um problema muito sensível. Aliás, esta mensagem que eu mostro aqui de abril de 2015, que mostram que o Japão não está disposto a perder a soberania sobre um conjunto de ilhas que considera ser seu. Cá está uma tradução do artigo 9 da Constituição japonesa. Assim torna-se mais fácil perceber este dilema geopolítico do Japão. É que, quando se fez a Constituição japonesa, na sequência da Segunda Guerra Mundial, o Japão escreveu coisas na sua Constituição que eram simbolicamente muito bonitas, mas que verdadeiramente correspondem pouco, do ponto de vista prático, às necessidades estratégicas práticas de uma nação. Dizia então este artigo 9 que o povo japonês renuncia para sempre à guerra como um direito soberano da nação.
e à ameaça ou utilização da força como forma de resolver as disputas internacionais. Não sei se há mais algum país do mundo que escreva uma coisa destas na Constituição, porque normalmente o que os países escrevem nas suas Constituições é exatamente o contrário. É da defesa inalienável da sua soberania territorial e da utilização da guerra, se necessário, para resolver estas questões de soberania. Pois o Japão renunciou à utilização da força e à utilização da guerra como instrumento de resolver disputas internacionais. Ou seja, o Estado assim não se reconhece a ele próprio o direito à beligerância, que é um direito reconhecido em determinadas condições pelas Nações Unidas. As tentativas que foram feitas para mudar este artigo têm chocado de frente com manifestações imensas no Japão, que não aceitam que isto seja mudado. Simplesmente, isto é tudo muito bonito quando existe a proteção do guarda-chuva norte-americano. Isto é, só é possível continuar a manter este artigo da Constituição enquanto os americanos se responsabilizarem pela defesa do território. Portanto, assim é muito fácil também, porque o país não tem gastos significativos com a sua defesa, por um lado, e por outro lado pode investir em produtos, em tecnologias, em bem-estar, etc. E os Estados Unidos têm que garantir a segurança e a defesa do Japão e depois concorrer também com os produtos japoneses no mercado. É, portanto, um tema muito interessante este da segurança japonesa. Portanto, o dilema geopolítico do Japão é um pouco este. Tem disputas com a Rússia, tem uma disputa insular também com a China, tem a imprevisibilidade do seu vizinho da Coreia do Norte, tem pressões dos Estados Unidos para que se torne um pouco mais ativo na cena internacional em questões de assegurar a sua própria defesa. E sob estas pressões todas, então, o governo japonês entendeu que eu não tenho condições políticas para mudar a minha Constituição. Mas tenho condições políticas para interpretar a minha Constituição. E foi isso que foi feito. Portanto, foi oficialmente interpretado aquele artigo 9 da Constituição japonesa, em que diz que eu continuo a não poder fazer guerra e essas coisas todas, mas posso, no âmbito de alianças defensivas com outros países, ajudar esses países em caso de necessidade. Pronto. Isto é uma forma politicamente interessante de interpretar uma Constituição japonesa que foi feita para que o Japão não fizesse a guerra. Simplesmente, com estas disputas todas e imprevisibilidades na zona, é evidente que os Estados Unidos também não estão disponíveis para, de borla, digamos, custear as obrigações de defesa do próprio Japão. Bom, vamos ver agora a questão da China e dos controlos marítimos da China. Já vimos que a China depende, para a importação de alguns produtos estratégicos, mas também para a exportação comercial dos seus produtos, de algum controle sobre o Mar do Sul da China, sobre o Estreito de Malaca, etc. Bom, a China sempre reivindicou a posse de um conjunto de pequenas ilhas, algumas de dimensão desprezável, de dimensão absolutamente desprezável, mas que garantem soberania, cuja posse pode garantir soberania. E, portanto, existe, a China costuma apresentar aquilo que chama a linha dos 9 traços. É uma linha a vermelho que está ali e que tem, portanto, estes 9 traços a vermelho e que são, digamos, as reivindicações territoriais da China.
Nestas reivindicações territoriais há dois grupos de ilhas que são particularmente interessantes. Por um lado, as Ilhas Paracel, que estão bastante mais perto da China. Ora, as Ilhas Paracel, de facto, estão hoje em dia praticamente controladas sob controle chinês. O mesmo não se passa com as Ilhas Spratly. As Ilhas Spratly estão um pouco mais afastadas da China, estão muito mais ao largo da costa do Vietnã do que da costa da China, mas já há ocupação física por forças chinesas de algumas das ilhas das Spratly. E as Spratly constituem ali portanto, um foco de tensão entre a China, o Vietnã, as Filipinas, a Malásia, o Brunei e até Taiwan. E, portanto, continuam por resolver no Mar do Sul da China um conjunto de questões de soberania, e as questões de soberania são questões sempre muito complexas que podem, com alguma facilidade, conduzir a hostilidades de natureza militar. Esta disputa vai, portanto, continuar. E pronto, neste espaço de tempo, neste pouco mais de uma hora em que tratei este assunto, procurei chamar a atenção para os seguintes pontos. A geografia do Pacífico é uma geografia muito particular. É particular porque é desigual na distribuição dos cordões insulares. Não há praticamente cordões insulares junto da costa americana, mas há um forte cordão insular junto da Ásia do Pacífico que condiciona e geobloqueia as expressões de poder das potências da zona, nomeadamente da China. Ora, é sobre este cordão insular que tem, digamos, a China, Formosa, um conjunto de ilhas japonesas, mais a sul, as Paracel, as Spratly, etc., que os Estados Unidos procuram condicionar a atuação da China. Portanto, há uma utilização destes espaços como espaços de geobloqueio que impeçam a China de ter um livre acesso ao Pacífico ou até ao Mar do Sul da China. E estas questões de soberania que estão por resolver constituem pontos de fricção permanente, suscitam picos de tensão e de crise entre os Estados da zona e a China, entre os Estados Unidos e a China, porque os Estados Unidos pretendem afirmar que aquilo não é um espaço de soberania chinesa, que é um espaço de livre navegação internacional, e para o afirmar, de vez em quando fazem passar por aquelas águas, apesar dos protestos chineses, um conjunto de forças aeronavais importantes para mostrar aos chineses que, por enquanto, o domínio das águas ainda continua norte-americano. Muito obrigado pela vossa atenção e até uma próxima oportunidade.